especificamente desse homem, Abraão. Todos nós conhecemos, se não toda a história, conhecemos parte da história, sim ou não? Todos que estão aqui, né? Abraão conhecido como ser o pai da fé, aquele que recebeu dessas promessas aqui, olha, sai da sua terra, sai da sua parentela, vai para o caminho que eu vou te mostrar, em ti serão benditas todas as famílias da terra, os que te abençoarem eu vou abençoar, os que te amaldiçoarem eu também vou amaldiçoar. Ou seja, Deus está falando, eu vou te guardar, eu vou estar com você, eu estou contigo. Vai nessa direção. E no primeiro ponto aqui, pai da fé, e por confiar e por ter fé, por quê? Porque, irmão, hoje é um pouco mais fácil para mim e para você, quando nós já temos a revelação do Cristo que foi morto, crucificado, ressurreto, de quem é Deus na nossa vida, amém? Só que pela primeira vez tem alguém falando, tem um Deus falando, claro que já vem de uma cultura onde já receberam dessa palavra, mas Deus diretamente falando, sem todas essas revelações que hoje nós temos nessa palavra, nessa Bíblia, amém? Então ele está ouvindo, olha, sai daí e vai naquela direção. Já é difícil para mim e para você hoje, irmão, com toda a revelação que a gente tem. Quantas vezes o Senhor dá direção e dá algumas direções para mim e para a sua vida, e a gente reluta, e a gente não confia, e a gente não tem fé para aquilo. A gente na verdade teme em algumas situações, sim ou não? Ou é só comigo, irmão? É só comigo? Não, né? Então ele está ouvindo sem todas as revelações nós temos, e o primeiro ponto positivo é, ele obedeceu. Irmão, são inúmeras as situações que eu e você não obedecemos com toda a revelação que nós temos, que a gente olha assim, tem certeza, Senhor? É para ir naquela direção? É para fazer aquilo mesmo? É para estar com aquela pessoa mesmo? É para perdoar mesmo? É para, talvez, no meu olhar, ganhar menos aqui, porque eu sei que a direção está correta, enquanto no que eu estou ganhando com o Senhor? São várias as direções que a gente poderia ficar falando aqui, irmão, e que a gente, na nossa falta de fé, muitas das vezes a gente não vai. Primeiro ponto positivo, Abraão obedeceu. Abraão foi naquela direção. E aí é o início do versículo 4, ao qual eu falei para vocês. E logo quando ele vai nessa direção, ele toma então ali, está escrito aí Sarai, mas é que viria a ser Sara, e transformar o nome, Abrão também, para Abraão. Ele toma a sua esposa, ele toma o seu sobrinho Ló, e ele parte na direção que Deus deu. Qual foi a direção que Deus deu? Qual? Deus falou assim, ó, vai que eu vou te mostrar. Irmão, mais difícil ainda, porque quando nós ainda temos uma referência, é lá que vai dar. Opa, beleza, eu vou. Mas como que é difícil, irmão, no dia a dia. Cadê o Lucas? Lucas saiu? Estava aqui? Colocou um fundo aí? Amém. Pensei que só eu estava escutando isso, irmão. Eu falei, tem anjo aí, irmão. Olhei, o Lucas não estava. Tá ali? Tá escondidinho, né? Vamos ver, daqui a pouco eu chamo ele. Ele entendeu. Irmão, quando tem uma referência, já é difícil. Mas o que acontece na minha e na sua vida está acontecendo com Abraão aqui agora? Olha só, eu não tenho garantia. Essa garantia que você quer. Qual é a nossa garantia? A garantia é que tem um Cristo que foi morto, ressurreto, nos deu a possibilidade de reconciliação com o Pai, e nessa reconciliação e reconhecermos que Ele é Senhor da nossa vida, salvação. Temos uma aliança e sentamos, como aquele louvor no início falou, a essa mesa com o Pai. E é a maior garantia que pode existir na minha e na sua vida, de um lugar seguro, de verdadeira paz e vida abundante.
Essa é a maior. Só que, irmão, vamos ser justos aqui e vamos falar a realidade. Nós queremos as nossas garantias também. Por quê? Porque a gente tem as nossas contas, tem os filhos para criar, tem no que nós, como os adolescentes, os mais jovens, querem, almejam ser na vida. Então, claro que nós fazemos planos e o Senhor fala sobre isso na Bíblia. Façam planos mesmo, porém, planos que estejam aliados com o meu. Por quê? Porque eu vou contigo nessa direção. Continue nessa direção, amém? E aí tem o dia a dia. E aqui, quando ele fala assim, eu vou mostrar para você, o que ele está falando? Vai, confia, sai da sua parentela, sai da zona de conforto e no dia a dia se relacione comigo, porque eu vou te conduzir, eu vou te mostrar, eu vou te guardar, eu vou te direcionar para o lugar da bênção. Vai, Abraão, que eu vou te... Irmão, já era difícil ele ir, e ele vai sem saber para onde que ele está indo. Eu vou, por quê? Porque foi uma palavra do Senhor sobre a minha vida. Então, no primeiro ponto, é muito positivo que Abraão está apresentando para mim e para você. Como tem outros pontos muito positivos, pai da fé, por quê? Porque ele faz aquilo que todo pregador, toda pessoa que vai pregar, e quem não prega aqui, quem prega na sua casa, quem prega no seu serviço, lá no seu trabalho, também diz assim, olha, desse pai de amor, né, Deus Pai que entregou, João 3,16, entregou o seu único filho, filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ele entregou o próprio filho. Aí você pergunta para a mãe, você entregaria a Júlia? Você entregaria a Lucas? Natália? Wagner? Leilane foi a mais. Nem pensar. Aí você vê os pregadores falando, olha, tamanho amor por quem eu nem conheço, por quem na verdade vai falar mal de mim. Ah, não, eu não. Só que por isso o pai da fé, porque o pai da fé entregou o seu filho. Quando Deus pediu Isaac, sobe o Moriá, entrega o teu filho. Mesmo sem saber se ele iria ressuscitar, não sei, poderia crer nisso, mas ele leva lá, coisa que nós não faríamos. Ele leva, por isso o pai da fé. Quantos pontos positivos sobre o pai da fé, Abraão. Porém, hoje nós vamos aprender que até o pai da fé, em certos momentos, vai vacilar. Até o pai da fé, em certos momentos, não vai ter fé. Até o pai da fé, o grande Abraão, em certos momentos, ele vai duvidar. Por que o Senhor traz essa mensagem, pastor? Porque a Bíblia não exalta homens, independente da grandeza desses homens. A Bíblia, ela expressa o Senhor através desses homens. E é exatamente na falha é que nós vemos. Deus sim levanta grandes homens, levanta a mim, levanta a você para sermos pregadores em todas as ações, onde nós estivermos desse amor, dessa verdade, sermos sal da terra. Sim, nos capacita, limpa o nosso coração, sim, mas ao mesmo tempo mostra a falha de grandes homens que receberam grandes revelações da parte de Deus. Por quê? Porque Ele está mostrando para mim e para você a nossa afabilidade, as nossas deficiências, a nossa carnalidade, independente da revelação que nós recebemos. E mais do que Ele mostrar, Ele não quer só expor, Ele expõe para dizer, a minha misericórdia está sobre você nesse momento também. No momento em que você falha, no momento em que você até toma a direção que eu te dei, mas nessa direção, até aí você se perde. Você não escolheu o outro lado, você escolheu a direção que eu te dei, filho. Você escolheu a direção que eu te dei, filha. Você foi por esse caminho, mas mesmo assim, mesmo com essa fé, mesmo crendo sobre a palavra que eu dei, lá pode acontecer o que nós vamos ver aqui. Acompanha comigo. Ele sai, como eu falei no versículo 4, sobre toda a promessa de Deus sobre a vida dele. Ele pega Ló, pega
a esposa dele, como eu falei. Eles saem dali e eles vão para a terra de Canaã. Está lá no versículo 5. Eles chegam à terra de Canaã. Irmão, parar um minuto aqui, porque você precisa entender o que está acontecendo. Ele chega numa terra onde o povo é estritamente hostil, aonde o povo é impuro. Os cananeus, ele está indo para lá, e ele não está indo assim, irmão, entenda o contexto. Ele não está indo, montou num jumentinho e foi só com Sara e só com Ló. Irmão, é difícil às vezes a gente movimentar aqui o nosso povo para ir para um evento na sede. Aí tem que movimentar um ônibus, horário de todo mundo, pega, marca o local e não sei o que. Já é difícil, irmão. Ele está saindo com base mais ou menos de 600 pessoas com ele. Pensa nisso. Pensa. Alimentar todo mundo, parar, levantar acampamento, e a criança correndo para lá e para cá e grita, e pessoas de mais idade tendo que controlar o tempo da caminhada. Sabe quanto era a caminhada, irmão? 563 quilômetros de distância que eles estavam andando até para chegar a Canaã. Mais de 500 quilômetros de distância com esse povo todo. E no meio desse povo tinha 318 homens de guerra, soldados, preparados para quê? Por quê, irmão? Porque ali Abraão já era rico. Então já tinha despojos indo junto com esse povo. Então eles tinham que preparar, tinham que ter homens de guerra, porque no meio tinham da caravana que eles faziam, tinha salteadores, pessoas que ficavam ali esperando de tocaia para poder roubar o povo, pegar as mulheres. Então tinha os homens ali de guerra, os homens armados. Então, irmão, entenda, o contexto é esse. É assim que ele está indo. Não é um versículo que a gente lê e parece que está tudo acontecendo de forma muito fácil. Não, é muito longe, tem muita gente na caminhada, tem perigo de guerra. E aí eles estão indo para essa terra onde os cananeus são totalmente hostis. E vai chegar num dado momento, no versículo 6, que Abraão, ele passa por aquela terra até o lugar de Siquém, acompanha comigo, até a planície de Moré. E os cananeus estavam exatamente nessa terra. Irmão, olha aqui para mim. Imagina você que creu na palavra de Deus, que tomou uma direção a qual Deus te deu. E nessa direção, agora, você está vendo exatamente aqueles que você temia encontrar pelo caminho. Aqueles que roubam a paz, aqueles que nos amedrontam. E é exatamente nesse caminho, alguma coisa que nos assombra, que nós olhamos e ficamos perplexos, nós olhamos e aquela angústia já começa a bater, aquele medo já começa a bater. Deixa eu falar uma coisa para você. Olha aqui para mim. Talvez você tenha tomado essas direções, a direção de Deus. E quando você chegar nesse ponto de bater de frente com algo que tem te assombrado, irmão, com algo que tem te amedrontado, não deixe sua fé esmorecer. Olha aqui para mim, não se engane, irmão. Ei, não se engane, sabe por quê? Porque a palavra lá do início do capítulo continua sendo a mesma palavra do meio do capítulo. Ei, não se engane, porque a palavra de onde tudo começou continua sendo a palavra de Deus te guardando e sobre você, na sua vida e no que Ele direcionou. Não deixe o medo tomar o seu coração quando você está indo, presta atenção, quando você está indo na direção que Deus te deu. Por quê? Se eu estou indo na direção que Deus me deu, tem uma mão poderosa me guardando. Mas é verdade ou não que aparecem esses cananeus na nossa vida, sim ou não? Que a gente olha e aquilo começa a amedrontar a gente. O nosso coração começa a tremer diante daquilo. Vai dar ou não vai dar? Eu vou vencer isso ou não vou vencer? Será que é agora que eu sou derrotado? Será que é agora que eu paro?
Será que agora que a tal promessa não tem mais como ser cumprida? Será? Irmão, no caminho que Deus te conduziu, todos os porquês e serás, eles vão cair por terra, em sentido ao medo querer te paralisar na condição que Ele já te deu. Porque é Ele que vai com você. É Ele que continuava indo ali com Ele. E no versículo 7, perceba isso, irmão. Versículo 7 diz assim: quando ele cai na terra, quando ele dá de frente com esses homens, o versículo 7 vai dizer assim: e apareceu o Senhor a Abraão e lhe disse: a tua descendência darei esta terra. Olha aqui para mim. Nos momentos em que a gente se bate de frente com os cananeus, você pode perceber, olha aqui para mim, você pode perceber, sempre tem um versículo 7. Aquele momento que você está assim, vai ser, não vai ser, foi a direção ou não foi, o medo está ali, sempre tem um versículo 7. Qual é o versículo 7 que aparece também na sua vida? E apareceu Deus a Abraão, ou seja, Deus aparece se revelando novamente sobre aquela fé que quer esmorecer, sobre aquela fé que quer se abalar. Deus vem novamente reafirmando palavras que Ele liberou sobre as nossas vidas. Deus vai ali novamente dizendo: ei, essa terra eu darei a ti. Ou seja, está reafirmando aquilo que com a situação Ele já estava esquecendo. Quantas e quantas vezes diante desses cananeus é preciso, através de um irmão, através de um louvor, através de uma mensagem, Deus se revelar novamente e começar a aquecer o nosso coração novamente com palavras que Ele já tinha dado lá atrás pra gente, para dizer: ei, a direção não é minha, então sou eu que estou com você. Ei, eu apareço novamente eu estou aqui para que o seu coração seja aquecido no caminho que eu te dei, na palavra que eu liberei. E se você entrou aqui pensando: não, na minha vida não é assim, pastor, não tem esse versículo 7, está tendo agora na sua vida. Ele te trouxe aqui agora para reafirmar palavras que já foram verdades um dia no seu coração, mas que foram, diante dos cananeus, foram deixando de ser essa verdade. Ei, Ele está agora aquecendo novamente como verdades da parte dele para você. Versículo 7 na sua vida. Isso, irmão, isso vai acontecer, olha aqui para mim. Isso vai acontecer não só para que você saiba que tem um Deus todo-poderoso que está te guardando e se sentir protegido para isso. Não pense isso. Isso é o superficial. Deus vai fazer isso sim, não para que você apenas saiba que tem um todo-poderoso te guardando, mas é principalmente para que você não saia da direção que Ele te deu. Principalmente para que você não saia da rota que Ele estabeleceu. É principalmente para isso. Eu estou guardado para quê? Para ficar aqui em Canaã. Mas tem cananeu sim, mas eu estou guardado pela palavra, eu vou ficar aqui em Canaã. Porém, o que Abraão faz? Vamos continuar o texto? Olha, logo depois, no versículo 7, que ele diz: a tua descendência daria essa terra. O que Abraão fez? Ele edificou ali um altar ao Senhor que lhe tinha aparecido. E no versículo 8, ele se foi dali a um monte ao oriente de Betel. Betel é casa de Deus, significa casa de Deus. Ele vai ao monte de Betel, ele arma ali uma tenda, tendo Betel ao ocidente e Ai ao oriente. Ele vai ali naquele monte, e ali ele edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Olha que lindo, irmão. Vê se não é assim. Olha aqui para mim. A gente está lá,
coração abalado diante dos cananeus da nossa vida, Deus vem e se revela novamente, nós somos revigorados, ali volta o adorador, ali volta aquele que vai prestar sacrifício de novo ao Senhor, que vai construir uma tenda, um altar e vai glorificar o nome de Deus novamente. Essa chama é reacendida, amém? É isso que está acontecendo. Só que, o que acontece? Versículo 9: Abraão seguiu sua viagem dali, indo pouco a pouco para o sul. Aqui a gente vai dar um pause, porque aqui, irmão, aqui começa a quebra do princípio que traz a vergonha. É aqui que começa. Versículo 9, mesmo depois de ter adorado, mesmo depois de Deus ter se revelado, o que ele faz é, ele vai pouco a pouco para o sul. Sabe o que significa o sul aqui nesse versículo? O sul, a direção do sul é o Egito. Por que ele faz isso, pastor? Porque, irmão, olha aqui para mim, tinha fome por toda a terra. Então, você lembra de quantas pessoas estavam com ele? Tinha que resolver esse problema. Só que ele vê ali, ele não vê uma solução. E aí ele vai pouco a pouco, sul, Egito, lá tem comida. Egito, sul. Vai caminhando para o sul. Abraão aqui começa a tomar a direção que ele nunca deveria ter tomado. Ele nunca deveria ter olhado para esse lugar. Ele nunca deveria ter partido para esse lugar. Pouco a pouco aqui ele foi para o Egito. Irmão, pouco a pouco ele foi se deformando. Pouco a pouco ele foi deixando o lugar da adoração. Pouco a pouco, agora na frente nós vamos ver, Abraão já estava mentindo. Pouco a pouco o Egito, pouco a pouco a deformação do verdadeiro adorador. Pouco a pouco distante da palavra do Senhor, pouco a pouco longe da direção que Deus deu, pouco a pouco. Nunca, meu irmão, nunca é assim. Nunca é assim, irmão. Olha aqui para mim, o crente não cai, o crente vai caindo. Dentro da igreja, nos ciclos de oração, participando dos pequenos grupos da célula, ele vai caindo. É pouco a pouco. Um dia é a mudança da rota, o outro dia já não tem mais o fervor na adoração, no outro dia já está mentindo, no outro dia a vergonha já alcançou essa pessoa. Versículo 9, é isso que ele está trazendo. Ele está indo para o sul, ele está indo para o Egito, mesmo diante daquela palavra de Deus, e mesmo diante dele ter obedecido essa palavra de Deus, do que foi revelado para ele. Eu lembro que em 2000 eu não sei quando que aconteceu isso, que eu fiquei tão ruim de data, irmão. Não vou lembrar não. Mas sei lá, tem mais ou menos uns 18 anos. Eu era criancinha. Natália é a segunda já, hein? Viu? Eu estava dentro de um templo, igual uma noite como essa, e os irmãos cantaram louvores como esse que foram cantados hoje, que fala do Cristo crucificado, ressurreto, de você vir e estar nessa mesa. Eu lembro que era um louvor assim, irmão, naquela hora o Espírito Santo me convenceu. A palavra nem tinha chegado ainda. No louvor, o Espírito Santo, a pessoa que me levou, ela ficou assim, impactada, porque eu sentei na frente da cadeira, eu não conseguia levantar, eu só chorava. Por quê? Porque ali ele estava se revelando a mim,
E estava muito claro que nunca teve na minha mente, que eu estava indo na direção errada. Que um dia ele tinha me dado uma direção e eu não tinha ido naquela direção. Tudo estava vindo na minha mente, mas assim, era espiritual, tudo abrindo com clareza diante de mim. Irmão, eu fiquei ali, eu chorava muito, mas só que assim, estava um negócio descontrolado. E aí essa pessoa falou para mim assim: você não quer ir para o estacionamento não? E olha que tava o barulho do louvor, ainda tava disfarçado. Eu acho que ela tava preocupada na hora que o louvor acabasse. Esse cara vai ficar chorando aqui alto assim. E eu falei: eu não quero ficar aqui. Aí eu fui. E eu entrei no carro, irmão, continuei chorando no carro, chorando. Aí a pessoa falou pra mim: eu só trouxe pra você pra igreja, você tá mal? O que tá acontecendo? Depois ela me falou assim: eu acho que era muito demônio. Era uma legião. Não era, irmão, era o Espírito Santo. Era o Espírito Santo me convencendo do pecado e do juízo. Era o Espírito Santo mostrando que eu estava na direção errada. Era o Espírito Santo mostrando que aquela palavra que eu tinha recebido lá atrás, quem eu seria no Senhor, que eu esqueci daquela palavra. E Ele me mostrou pouco a pouco, que eu fui indo para fora daquela direção. Ali naquela noite, sem ninguém falar, irmão, Ele mostrou pouco a pouco que eu fui me distanciando, que eu fui mudando a rota, que eu fui atrás do que eu queria, da forma que eu queria. Eu não me importava, irmão. A pessoa falava, mas eu, era muito distante a realidade de Deus. Para mim, aquilo não fazia sentido. Eu até pensava assim: um dia eu caio aí, um dia eu vou parar aí. Mas deixa primeiro eu resolver a minha vida financeira. Porque eu cantava, irmão. Quem não sabe, eu cantava em carnaval, micareta. Aí eu já tinha aquilo na minha cabeça. Eu acho que eu não posso fazer os dois. Eu acho, não sei, mas eu acho que... E aí eu falei assim: cara, deixa eu resolver primeiro o financeiro, e depois eu sei que eu vou parar aí. Não, deixa eu primeiro indo pouco a pouco aqui, né? No que eu penso, da forma que eu sei que vai dar certo. Eu sei, né? A gente sabe tudo, irmão. Vai dar certo. E a pior briga que existe, irmão, não é com diabo, com entidade, sogra. Pô, você comparou a sogra à entidade, cara. Meu Deus. Sogra é uma bênção, irmão. Sim ou não? Pelo menos a minha é. Sim, sogra é uma bênção na nossa vida. Não é, irmão. A pior briga que você pode entrar é com Deus. Essa ninguém pode te livrar. Do diabo, de Satanás, Deus te livra. Agora, com Deus, quem é que vai te livrar dessa briga? Quando Ele falar assim para você: ei, o meu propósito na sua vida é esse, tá bom? O senhor está achando que só porque criou os céus e a terra e tal, vai me convencer? É assim que a gente pensa, né? Vai me levar? Eu quis pagar o preço de 9 anos. 9 anos de atraso na minha vida espiritual. 9 anos de atraso na minha vida ministerial. Muitas e muitas cicatrizes do erro, da onde o pouco a pouco foi me levando. É o que está acontecendo nesse momento aqui, irmão. Olha aqui para mim, liberar uma palavra para você. Olha aqui para mim. Ei, se a gente ficar pensando: vou resolver a minha vida financeira para me colocar naquele lugar, eu tenho que resolver aquilo outro ali para poder entrar na direção de Deus. A Bíblia diz que, olha, não fique esperando o tempo bom, o vento bom para semear. Porque enquanto você espera, você não semeia nada, e também nada colherá. A gente quer colher, irmão, mas fica esperando muito o tempo bom, os bons ventos soprarem. Quando eu tiver espiritualmente assim, eu volto àquela comunhão. Quando eu... Abre aí pra gente, Eclesiastes 3, se não me engano. Eclesiastes
11, se não me engano 4, se não é o 4 é o 3. Abre aí pra gente. Tá aí? Tá aí? 11, 4? Abre aí. Olha aí o que está escrito. Quem fica observando o vento não plantará, e quem fica olhando para as nuvens não colherá. Tem mais? Assim como você não conhece o caminho do vento, nem como o corpo é formado no ventre de uma mulher, também não pode compreender as obras de Deus, o Criador de todas as coisas. Então qual é aqui o conselho para mim e para você? Ainda que você não esteja compreendendo o direcionamento de Deus, ainda que você não esteja compreendendo as grandes obras de Deus na sua vida, vai na direção que Ele te deu, irmão. Começa a plantar, mesmo se o tempo não estiver bom. Se você achar que ainda não está propício, comece a plantar na direção que Ele te deu, e você vai colher. É bênção que você vai colher sobre a sua família, é bênção que você vai colher sobre a sua vida, é bênção que você vai colher. Qual versículo que eu parei? 9? Vamos para o 10. E houve fome naquela terra, e desceu Abraão ao Egito para peregrinar ali. Algumas traduções aí tá para ficar ali, mas irmão, ele não foi lá para ficar. A tradução exata é essa daqui: peregrinar, para ver no que ia dar, como eu lá. Vamos ver no que vai dar, né? Vou investir aqui na minha carreira, vamos ver no que vai dar. Por quê? Porque a necessidade do momento é essa, é dinheiro. Então vamos ver no que vai dar aqui, aonde está o dinheiro. Ele estava fazendo essa escolha também. Vamos lá para o Egito, vamos ver no que vai dar. Porquanto era grande a fome na terra. Grande era a fome na terra. Irmão, aqui Abraão mudou a rota, sim ou não? Por que Abraão mudou a rota de Deus na vida dele? Porque tinha fome na terra. Então era uma necessidade. E eu quero te fazer uma pergunta, olha aqui para mim, em nome de Jesus. A tua necessidade atual faz você mudar a rota de Deus que está sobre a sua vida? Alguma vez você já mudou essa rota devido à necessidade? Você mudou as prioridades do que Deus estabeleceu sobre você, sobre o seu casamento, sobre a sua família? Você mudou as prioridades com Deus para atender a necessidade, para atender a fome? É aqui que ele começou, e num sentido figurado, claro, não quer dizer isso aqui literalmente, mas você viu que percebe que ele fala assim: desceu ao Egito. Descer é queda, irmão. Desceu. Ele foi para o Egito, ele mudou a rota, ele foi para o sul agora. Foi pouco a pouco para o sul e atendendo a necessidade atual. Deixa eu te falar uma coisa aqui em nome de Jesus, irmão. Uma pergunta: o Senhor chamou Abraão para Canaã ou para Egito? Canaã. Olha aqui para mim. O Senhor te chamou para Canaã ou para Egito? Qual é a direção de Canaã e qual é a direção do Egito na sua vida? Quais foram as suas decisões? Porque Ele te deu uma direção. Sim ou não? Sim. E quais foram essas direções? Eu vou falar uma coisa que eu fui experimentado. Aliás, minha família foi experimentada. No mais profundo, no sentido dessa palavra, quanto à questão financeira. Porque era financeiro, fome. Fomos experimentados. E nisso, irmão, tem muita coisa que eu não posso falar porque eu não fui experimentado. Mas nisso eu fui experimentado. E eu posso aqui, com todas as palavras, afirmar para você, irmão: é melhor, é muito melhor. É muito melhor você permanecer na fome de Canaã com Deus do que você desfrutar do luxo do Egito sem Ele.
de Canaã, irmão, pode ser para muitas pessoas, mas ainda continua sob o cuidado do Senhor. Agora, sabe o que vai acontecer na frente? Acompanha comigo e vê se vale a pena. Um dia que a fome, que eles mataram a fome, mas tiveram que mudar a rota para isso. Até então, agora, o que estava acontecendo? Deus continuava, irmão, guardando esse povo. A nossa impulsividade, o nosso desespero diante dos cananeus que aparecem, faz a gente mudar a rota sem ainda mesmo ter acontecido o pior. É só o nosso desespero. E aí, aqui são os versículos que a gente que trazem esse ensinamento da falha humana, mas que nós não nos alegramos de ler. É vergonhoso, irmão. Fala da vergonha alheia, né? Eu sinto uma vergonha alheia quando eu leio esses versículos. Ainda mais sabendo que eu estou lendo que os versículos estão falando do pai da fé. Fico mais envergonhado ainda. Mas é verdade, é o que aconteceu. Aconteceu no versículo 11 que eles estavam para entrar no Egito. E aí ele fala assim para Sara, sua mulher: ora, bem sei que és mulher formosa. Ela era muito bonita, irmão. Sara era muito bonita. E no versículo 2 ele vai falar assim: e será que quando os egípcios te virem, dirão: esta é tua mulher, e me matarão, e a ti te guardarão a vida. Agora, pois, dize que és minha irmã, para que eu me vá bem por tua causa, e viva a minha alma por amor a ti. Olha onde nosso pai da fé já está, irmão. Ele já está manipulando, ele já está mentindo, ele já virou outra pessoa, cara. Ele já não é aquele cara que está construindo, que está armando a tenda para o adorador, não. Olha onde sair da rota que Deus colocou sobre você vai te levar. Vai me levar. Meu coração. Isso mesmo. É porque eu falei para ele: coloca pressão, meu. Aqui a gente tem que parar um pouquinho. Olha aqui para mim, eu vou pedir a sua atenção, irmão, especialmente nesse momento. Versículos 12 e versículo 13. Aqui, pô, se eles estiverem comigo, eles vão me matar. É verdade. Porque assim, irmão, olha aqui para mim. O rei, ele poderia escolher qualquer mulher para ir para o harém dele, desde que ela fosse solteira. E era muito sério se ele se intrometesse no meio de uma família. Era algo que era muito cobrado. Eles não faziam isso. Se a mulher fosse casada, eles não tiravam do marido, porém matavam o marido. É assim que acontecia. Ele não levou ninguém casada. Tá rindo? Mas é sério, é o que acontecia. E também, talvez você ainda não saiba disso, mas eu vou te falar agora se você não sabe. Sara, isso era uma meia mentira. Por quê? Porque Sara era meia irmã de Abraão, por parte de pai. Aí você já pensou, né? Então, pô, pastor, até que tem uma emenda aí, né? Para encaixar nessa lei. Tem alguma coisa. Mas não foi assim que Deus viu. Deus viu a malícia e a mentira. É isso que Deus viu. Para salvar a pele. Por que ele foi cair nesse lugar de ter agora que salvar a pele? Porque ele mudou a rota. Consequência de quando a gente muda a rota de Deus, a gente sempre está em perigo de morte. Sempre está em perigo de morte. E para sair do perigo de morte, eu tenho que deixar de ser o adorador que eu sou. Eu tenho que deixar o relacionamento com Deus. Eu tenho que quebrar princípio. Eu tenho que virar outra pessoa. E quem é essa outra pessoa? Não é filho de Deus. A
apenas criatura que o conhece, mas que não o reconhece como Salvador. Isso é o que a Bíblia diz. Amém? E a gente quebra esses valores. A gente deixa de ser um com Ele, porque quando Ele fala assim, ser um comigo, como eu sou um com o Pai, é exatamente isso, andar em verdade com Ele. Aí, aqui, olha o que está acontecendo. Deus tinha um plano, sim ou não? Qual era o plano de Deus para Abraão e para Sara? Trazer esse filho ao mundo, amém? Desse filho a descendência chegaria ao Messias, ao Salvador, o Jesus, o nosso Salvador, aquele que vai nos reconciliar. Olha o tamanho da promessa, irmão. Olha o tamanho do sonho. Em ti serão benditas todas as famílias dessa terra. Que isso, irmão? Olha o sonho de Deus. Olha o plano de Deus. Só que, deixa eu te falar uma coisa. Deus tinha um plano, sim ou não? Sim. Agora, e Satanás? Também. E qual era o plano de Satanás? Desfazer o plano de Deus na vida dele. E qual continua sendo o plano do nosso adversário, Satanás, capiroto, sete pele, o que você quiser chamar? Qual continua sendo o plano dele? Desfazer esse plano sobre a sua vida. Mas ele não pode desfazer o que Deus faz. Você lembra lá em Jó? Lembra em Jó? Em Jó, Satanás está pedindo autorização para Deus para poder tocar em Jó. Ou seja, ele não pode fazer tudo o que ele quer. Deus é como um cachorro numa coleira que você dá limites até onde ele pode ir. E Deus fala, ó, você vai lá, mas você não toque na vida dele. É isso. Permissão de Deus. Amém ou não amém? Então, qual é a forma, se ele não pode desfazer o que Deus faz, e Deus te deu essa direção e colocou essa promessa sobre a mim e sobre a sua vida, qual é a única forma então do plano de Satanás dar certo? É em cima da fabilidade, é em cima da deficiência humana de Abraão. É em cima da nossa deficiência, de quando nós mudamos de rota, de quando nós não enxergamos mais o plano grandioso de Deus sobre a nossa vida. É só aí que ele pode entrar e só aí que o plano dele pode dar certo. Só. Quando a gente muda a rota. Tá, Deus tem um plano, tá, Satanás tem um plano, mas Abraão também tinha um plano. Sim ou não? Qual era o plano de Abraão? O plano de Abraão, quando ele sai de lá, é o plano de Deus. Talvez você já teve nesse plano. Talvez você está vivendo esse plano, talvez você nunca viveu esse plano. Mas Abraão sai naquela palavra que Deus deu para viver o plano de Deus. Só que agora, o que está acontecendo aqui? O plano de Abraão não era mais o plano de Deus. O plano de Abraão era o plano de um engano. Agora era mentira, tudo isso se tornou mentira. E num plano de engano, olha aqui para mim, o plano de engano, dentro de um plano de engano, Deus nunca, presta atenção, nunca vai honrar esse plano. Porque Deus não tem pacto, irmão, com o engano, com a mentira. Deus estabeleceu um caminho de verdade. Qual é o caminho de verdade? Cristo Jesus. O caminho, a vida, Cristo Jesus. Eu sou a verdade, eu sou o caminho, eu sou a vida, o único caminho que leva até o Pai. Ele deixou um caminho estabelecido. Então, pastor, eu não posso usar aquela sua teoria lá de trás. Eu acho que dá para eu fazer o meu caminho aqui que eu quero, esquecer um pouco daquele choro no estacionamento, e de vez em quando eu ando nesse caminho aqui também que ele direcionou, e eu vou equilibrando os dois caminhos. Não tem como. E outra coisa, nesse caminho aqui, Senhor, que eu entendi o seu propósito, entendi os seus princípios, tem como o Senhor dar um pouquinho da parte dessa bênção para esse caminho? Tem como o Senhor abençoar o meu caminho? Tem como o Senhor abençoar essa minha escolha? Tem como o Senhor abençoar? Aí ele vai te fazer uma única pergunta. Olha aqui para mim, uma única pergunta. Filho, filha, está dentro da direção que eu te dei? Tá? Porque se tiver, você não precisa nem pedir. Esse caminho já está abençoado. Você já está guardada e já está guardado por mim.
Por quê? Porque fui eu que fiz assim. Agora, filho, filha, eu não posso entrar no caminho que você escolheu, o caminho da obstinação. Eu não posso entrar no caminho aonde são os seus planos, os seus sonhos, aonde você quer só matar a sua fome, porque em Canaã não tem comida. Não posso. Eu não vou entrar nesse caminho. Então o que eu tenho que fazer, Senhor? Sai do seu caminho e volta para o caminho que eu te dei. Sai do seu caminho e entra no caminho que eu estabeleci para você, porque esse caminho aqui tem vida. Esse caminho aqui é a minha destra poderosa, ela vai juntinho com você. Nesse caminho aqui, nesse caminho tem paz que excede todo o entendimento. Então, tem o plano de Deus, tem o plano de Satanás e tem o nosso plano. E o plano de Deus é o plano perfeito chamado Cristo Jesus. Aquele que, o reconhecendo, é o único que nos dá reconciliação com Deus. Por que reconciliação, pastor? Eu não estou brigado com Deus. Mas em pecado Ele está brigado com você. Está falando o que acha, pastor? Não, estou falando que está aqui. Isso faz separação. E o que me deixa em paz com Deus, pastor? Ou Ele fica em paz comigo, é quando Ele vê o reconhecimento da obra redentora na cruz em você, que você reconheceu que por esse sangue você tem a oportunidade no seu arrependimento de vida ser reconciliado. E aí Ele não vê mais você, porque se Ele vê esse cara aqui, irmão, eu estou lascado. Mas é quando Ele vê Cristo agora habitando em você. Nisso nós temos paz para com Deus. Aí somos vistos como filhos e filhos amados desse Pai de grande misericórdia e amor sobre a nossa vida. Para a gente continuar, sabe o que aconteceu, irmão? Depois dessa atitude dele, Abraão foi no Egito, chegou lá, aconteceu exatamente o que ele falou. Eles vieram até eles, elogiaram a mulher dele, levaram a mulher dele para Faraó, tomaram ela, porque perguntaram para ele: é o que? A sua irmã? É a minha irmã. Então tomaram. Com isso ele que já era rico, ganhou um dote e ficou mais milionário ainda, porque ainda ganhava um dote. Se fosse pegar aquela mulher na sua casa, vem aqui no versículo 16, e ele aí é Faraó, fez bem a Abraão por causa dela, e ele teve ovelhas, vacas, jumentos, servos, criadas, jumentas e camelo. Olha o dote pela mulher. Só que o que aconteceu, irmão? Versículo 17: o Senhor feriu a Faraó e a sua casa com grandes pragas, por causa de Sarai, ou Sara, a mulher de Abraão. Aqui a Bíblia não diz que ele coabitou com ela, até em relação à promessa que existia, não tem nada falando sobre isso. Bom, nos livros históricos, a gente vê que precisava de uma preparação até que a mulher chegasse no quarto do rei. Primeiro tinha que passar por lavagens físicas e espirituais, né? Primeiro ela tinha que ser preparada até que chegasse ao quarto do rei. Só que nesse interim o Senhor envia pragas. Ele envia algumas pragas, e ele percebe que é por causa de Sara que está ali. Irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Em Canaã, dentro de Canaã, Abraão foi uma bênção. Agora, Abraão, dentro da terra do Egito, virou maldição. Quem pegou aí o que eu falei? Dentro de Canaã tem adoração, tem revelação da parte de Deus. Dentro de Canaã tem guarda da parte de Deus, o cuidado, o zelo da parte de Deus. Agora, dentro do Egito tem praga acontecendo. Dentro do Egito tem maldição acontecendo. Ei, no caminho da fé,
o cristão também é uma bênção para ele mesmo. Para ele mesmo, para as pessoas que estão do lado. Nesse caminho, na direção que ele deu, no caminho da fé, todo cristão, irmão, é uma bênção para ele mesmo. Mas, irmão, olha aqui para mim. No caminho do que eu falei aqui um tempinho atrás, da obstinação, desse apego forte às nossas vontades, somente às nossas vontades, no caminho da obstinação, ele vira uma maldição para ele mesmo e para as pessoas que estão do lado. A palavra vem falando sobre isso. Então Faraó chamou Abraão e disse a ele assim, ele percebeu que era por causa de Sara. Ele disse assim: o que é que você tem feito comigo? Porque não me declaraste? Porque você não falou que ela era tua mulher? E aqui parece, irmão, como nós falamos essa meia-verdade, que lá no capítulo 20, depois você vê em casa, capítulo 20, do versículo 2 até o versículo 12, parece que eles já tinham combinado isso desde antes da saída da terra. Desde quando eles foram sair, eles já tinham combinado, porque os reis chegavam e ele tinha medo também. Eu vou fazer uma defesa aqui agora, irmão, não fica chateado comigo não. Ele está ali, ele ouviu aquela voz, e ele está carregando essa promessa grandiosa da parte de Deus, e ele também colocou a promessa até mesmo na frente da própria esposa, dele ter medo de morrer e essa promessa não se concretizar. Então são os medos que nos envolvem, que eu falei lá no início, e que acabam fazendo a gente mudar a rota que era para a gente seguir, que leva a essa condição. Então parece que quando a gente lê lá mais na frente do capítulo 20, que eles já tinham combinado isso desde antes de sair. Olha, se alguém perguntar, fala que você é minha irmã. Amém? 19, Faraó ainda está falando, ele está falando, Abraão, é minha irmã, me pus em ocasião de tomá-la para mim por mulher. Aliás, o Faraó falando, agora pois, eis que tua mulher, toma tua mulher e vai com ela daqui. Então Faraó, versículo 20, deu ordens à sua gente a respeito dele, e o acompanharam, e ele e sua mulher com tudo os despojos, tudo que eles tinham. Aqui a gente está chegando no finalzinho da nossa mensagem. Eu queria que você se atentasse muito a isso que agora está sendo falado. Olha isso, irmão, olha aqui para mim. Faraó percebeu isso, que era Sara. Aí ele vai até Abraão e ele chama a atenção de Abraão. Você é maluco? Você está maluco, irmão? Parece que ele está falando assim para Abraão: você não sabe o Deus que você serve, é o problema que você trouxe para mim, cara. Até parece que você não sabe o que iria acontecer. Meu irmão, faz o seguinte: pega todo mundo e vaza daqui. Por quê? Irmão, a pior coisa que tem é quando você sai da rota que Deus te deu e Deus usa um ímpio para te advertir. É ou não é? Fala para mim. Isso é a pior coisa que tem, irmão. O cara que não tem a revelação que você tem, o cara que não conhece o Jesus que você conhece, aquele cara tá botando Jesus na sua lata. Teve uma experiência, não? Acho que não dá tempo. Vamos falar rapidinho. Maraísa foi no início da pandemia? Ou antes? Não. Foi no falecimento da minha mãe. Foi no falecimento da minha mãe. A gente logo depois teve um processo traumático. Aí ficamos de pneumonia, 3 meses de pneumonia. Ela ficou 3 meses de cama. E aquilo não melhorava. Mudava os remédios, não melhorava. E a gente foi atendido por uma amiga nossa, uma grande profissional da área, lá na região dos Lagos. E no final, quando ela viu assim que já ia para o 4º tratamento e não dava efeito, os remédios não davam efeito, ela percebeu que não era propriamente o remédio ou aquela pneumonia que estava naquele momento acontecendo, mas ela, que não professa a mesma fé que a gente, ela olhou para Maraísa e ela falou: Maraísa, e esse Deus que você serve? Não é Ele que está ali presente todo momento? Não é Ele que cura? Não é Ele que... Faz o seguinte, toma aqui esses remédios, leva para casa. Alguns também vão controlar aí o seu estado emocional. E depois você volta aqui. Maraísa chegou em casa tão envergonhada, irmão.
mas tão envergonhada que ela falou assim: Jesus, eu não vou tomar esse remédio. Que vergonha que eu passei hoje. Eu vou colocar a mão sobre a minha cabeça e o Jeová Rafá vai me curar. Eu creio, Senhor, eu creio. Meu irmão, ela foi para dentro da caverna. Pano de saco, não tem o que aprender. Diz pano de saco, oração, choro, lágrima, fé, crença. Em menos de um mês ela estava fora do quarto. E ela voltou lá também para falar: é, ele mesmo, não esquece dele não. A pior coisa que tem é quando a gente se perde diante dos cananeus e Deus usa ímpio para divertir a gente, para falar sobre ele, quando na verdade tinha que ser o contrário. É assim ou não é, irmão? É o que está acontecendo. Olha a mudança de rota onde leva o nosso pai da fé. É aqui, é nesse momento que ele está agora. E lembrei de uma outra situação também, que eu vi mês retrasado. Um podcast cristão, um podcast cristão chamou uma estilista, design de moda, programa de mulheres. E elas estavam falando sobre moda, tal. E aí, o pessoal do podcast que é cristão, eles saíam com os looks, as meninas saíam com os looks para elas avaliarem. Então, para um noivado, aí saía, para o casamento, saía, para não sei o que, saía, até para a reunião, do culto à noite, da celebração, aí saiu uma menina, a menina saiu, mais ou menos com que, na visão deles, eles carregam e se vestem, é assim. E aquela mulher que estava ali, a estilista, a design de moda e tal, que não era cristã, olhou o look, ela olhou na cara da menina, e tinha até uma pastora na mesa, e ela falou assim: então, esse look ele está reprovado. Por quê? Assim, eu não tenho a fé de vocês, eu não frequento o lugar de vocês, mas, então eu não posso compreender na espiritualidade o que isso quer dizer. E não conheço a Bíblia também, as regras, as práticas. Eu estou falando por ética. Eu vou falar para você, o que eu vou falar para você é profissional, é por ética. Esse decote não é adequado para esse tipo de reunião. Irmão, que eu senti uma vergonha alheia daquela pastora, daquelas mulheres. Um ímpio, uma pessoa que não tem a revelação falando isso para ela. É o que está acontecendo com Abraão, é o que acontece com a gente quando a gente toma direções erradas. E aí, para a gente encerrar, se no versículo 12 Abraão desceu ao Egito, no versículo 1 do capítulo 13, depois de tudo isso acontecer, a Bíblia vai falar: Abraão subiu ao Egito. Um lugar onde a queda começa e outro lugar onde a vitória também começa, onde o levantar também começa. Você percebeu que o rei que podia aniquilar eles ali, ou tomar os despojos deles, mandar só eles sair com Sara da terra, você percebeu que o rei guardou tudo deles até a saída da cidade, o povo inteiro? Ele falou assim: olha, deu ordem para que guardassem ele, para que ninguém roubasse eles, para que ninguém matasse eles, para que ninguém tomasse a mulher deles. O rei colocou seguranças para que eles fossem até a saída da cidade. Por que o senhor está falando isso, pastor? Porque, olha aqui para mim, mesmo em situações que a gente, de forma obstinada, a gente tomou os nossos próprios caminhos, mesmo em situações que nós ficamos apavorados e saímos da rota que era a rota que Deus deu, Deus, na sua infinita misericórdia, ainda continua nos guardando para um retorno para onde a gente nunca deveria ter saído. Deus ainda envia os seus, guardando para que ali não tenham danos maiores, para que o caminho de volta seja possível novamente. Aliás, o título dessa mensagem é O Caminho de Volta. Amém? Eu esqueci aí.
pessoal da mídia, para que seja possível novamente. Está guardando. E aí nisso que eles guardam, no versículo 1 ele sobe ao Egito novamente. Abraão, se lá ele desceu, agora ele está subindo. No versículo 2 diz: Abraão era riquíssimo em gado, em prata, em ouro, e fez as suas jornadas da parte do sul para Betel. Ou seja, voltou a Betel, que significa casa de Deus. Voltou ao lugar da adoração. Voltou ao monte da consagração. Voltou de novo a estar com aquele mesmo Senhor na direção e na terra que ele falou. Voltou para lá. Versículo 4, até o lugar do altar, e outrora ali tinha feito. Abraão invocou ali o nome do Senhor. Ele voltou para o cume do monte, irmão. Ele voltou ali em lágrimas, ele voltou envergonhado, mas voltou. Ele ouviu de novo aquela direção. Por que nós finalizamos assim? Porque nós não viemos e Deus não colocou uma palavra hoje para apontar o seu erro. Deus não colocou uma palavra hoje, irmão, para poder dizer: tá vendo a direção que você tomou que não foi a minha? Não. Deus colocou uma palavra hoje para trazer clareza sobre as direções que você anda tomando. E se essas direções não são as direções que Ele tem dado, Ele está estendendo uma mão e dizendo: olha, eu estou te guardando de novo. Eu estou dando uma palavra está sendo reaquecida no seu coração. Eu estou te trazendo de volta dessa cidade. Eu sei, você foi lá para Egito, mas eu envio pessoas novamente para te guardar até a saída, porque o seu lugar é o lugar